E disse em Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar ao ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido do Espírito. Meus amados irmãos, nós observamos a palavra do Senhor acerca desses judeus, homem doutor da lei, que não queria se envolver com o Senhor Jesus, mas observava bem quem era Jesus e tinha muito apreço pelos ensinamentos que Jesus assim ensinava. Quem é esse Nicodemo? A Bíblia nos fala que Nicodemo era um fariseu, membro do Sinédrio, conselheiro religioso judaico. É um príncipe dos judeus e ele era conhecido por ser um doutor da lei, o que tornava uma figura importante dentro da comunidade religiosa judaica. Nicodemo também era conhecido por ter se aproximado de Jesus à noite para perguntar sobre a natureza da sua missão, o que demonstrava o seu interesse, curiosidade religiosa. E Jesus. Nicodemo também participou do sepultamento de Jesus, trazendo mirra, óleo para a preparação do corpo, demonstrando o seu respeito e devoção ao Senhor Jesus. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor fez algumas perguntas, interrogou Nicodemo, dizendo que importa que o homem precisasse nascer de novo, há necessidade dele ter um novo nascimento, de mudar a sua vida. Mas Nicodemo, ele estava pensando sobre o lado físico, de um homem daquela idade voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo. Para Nicodemo, que aquilo era impossível, que isso vier a acontecer. Mas o Senhor Jesus, ele não estava falando sobre materialidade. O Senhor Jesus, ele não estava falando sobre a natureza do homem de nascer de novo, mas o Senhor estava falando sobre a espiritualidade de um homem que há necessidade que ele possa sim nascer de novo. Porque o que é nascido de novo, ele é transformado pelo poder do Espírito Santo. O processo do novo nascimento, na expectativa cristã, é um processo espiritual. E a regeneração e a conversão onde o indivíduo reconhece a sua necessidade de nascer de novo e de encontrar com o Senhor Jesus. É uma necessidade que o cristão, que o ser humano, ele precisa sentir e sente ao encontro dele com o Senhor Jesus. Porque não pode um homem ter um encontro com o Senhor e vir para a casa do Senhor e não ter uma transformação divina. Que aqui Nicodemo, ele teve o encontro com o Senhor, mas ele pensava: como eu posso nascer de novo e sendo velho? Como pode receber a vida eterna através da fé em Cristo? Esse processo envolve uma renovação do espírito, a morte do pecado e a regeneração de uma nova vida em Jesus Cristo. É morrer o velho homem, é sepultar o velho homem, é nascer e ter uma nova vida em Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 3 e 17 nos mostra,
1 Pedro capítulo 3, 17 nos mostra que porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecadores, o justo pelos os injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificou pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos vivificou para termos uma vida em Cristo Jesus. A necessidade, meus irmãos, do novo nascimento, a necessidade que nós como cristão que aceitamos ao Senhor, que precisamos de ter um novo nascimento. Precisamos de ter, eu me lembro muito bem que um jornalista muito conhecido na mídia social, hoje ele não está mais nem aqui no Piauí. O logotipo dele, que o homem precisa nascer de novo, de ter um encontro com o Senhor. Porque quando o homem o homem e a mulher, quando fala o homem, ele gera os dois sexos. Quando o homem ele se encontra com o Senhor, não é apenas um encontro casual, mas o encontro que o homem ele tem com o Senhor Jesus Cristo, ele precisa ter uma transformação de vida, uma transformação radical de vida. Todos percebem, todos podem observar que aquela pessoa não é mais aquela pessoa de antiguidade, porque o velho homem já foi sepultado, agora ele é uma nova criatura. Ele é uma nova criatura. A necessidade que temos de nascer de novo. Jesus morreu por nós, pois Deus não faz acepção de pessoa. No entanto, a obra redentora só é válida para aqueles que aceitam Cristo como Salvador e têm a sua verdade transformada pelo poder do Evangelho. Pelo poder do Evangelho. Pelo poder da transformação da palavra do Senhor. Há muitas pessoas que ainda não tiveram esse encontro verdadeiro com o Senhor, que não deixou que a palavra de Deus entrasse no seu coração. Muitos aceitaram a Jesus como uma emoção, pela necessidade, pela uma precisão, ou pela alguma desilusão, que veio para a casa de Deus pensando que seria agora modificado, seria agora diferente, que a sua vida seria diferente, mas não deixa as coisas do mundo e não se mergulha dentro da palavra. Mas o novo nascimento, irmão, precisa ser de dentro para fora, que todos percebem, o cristão em si. Quando ele é transformado, quando ele tem um novo nascimento, a primeira testemunha da sua nova vida é a própria pessoa. O próprio cristão, ele sente que ele agora é uma nova criatura, ele sente que ele foi transformado, ele foi modificado, ele não tem mais prazer com as coisas a qual ele fazia, agora ele tem prazer nas coisas de Deus. O seu prazer está na palavra, o seu prazer está nas coisas do Senhor. Não sente mais prazer com as coisas do mundo. Não sente mais prazer com as coisas que ele fazia. É necessário nascermos de novo. O novo nascimento, segundo Coríntios, capítulo 5, 17... se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem de passar, meus irmãos. As coisas velhas têm de se passar. As coisas velhas têm de ficar para trás. E temos de fazer tudo de novo em nossas vidas. Precisamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós não podemos, irmão, que quando Elias chegou lá no Monte Carmelo, o povo estava dividido em dois pensamentos: servia a Deus ou servia a Baal.
Então Elias, andando no Monte Carmelo, começou a perguntar: enquanto cocheeis em dois pensamentos, está dividido servir a Deus ou servir a Baal? O cristão não pode estar no meio, em cima do muro. Ele precisa de ter uma atitude, uma posição. Elias diz: enquanto cocheeis em dois pensamentos, se servir a Deus, siga ele. Se é para seguir a Baal, siga ele. Agora nem é quente, não é morno. Não podemos ter, porque agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Não significa voltar ao ventre e nascer de novo, mas nos transformais na natureza em Cristo Jesus. É a natureza de Cristo Jesus que nós somos transformados em Cristo. Meus irmãos, me lembrando agora que eu tenho um cunhado, que esse meu cunhado, ele vivia num mundo difícil. Mas quando ele aceitou a Jesus, uma semana depois que eu vi esse meu cunhado, o semblante dele, um semblante aberto, conversando diferente, algo diferente nesta pessoa. O poder do evangelho, ele faz isso, irmão. Ele transforma, ele regenera, ele purifica. Porque o velho homem morreu, agora é uma nova criatura. Aleluia. E nós temos a aparência do Senhor. Nós temos a aparência de Deus em nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, quando nascemos, somos inocentes, mas trazemos em nós um corpo tendencioso para o pecado, a qual herdamos a dependência natural para o mal. Sim, quando nós nascemos, irmãos, nós herdamos a natureza pecaminosa do mal. Herdamos a natureza adâmica. A natureza se desviando cada vez mais do Senhor, se afastando de Deus. E Salmo 38, versículo 3 diz: não há coisa não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz nos meus ossos, por causa do meu pecado. O crente, o ser humano, quando ele não tem a salvação, porque todos nós somos criatura do Senhor, todos nós somos criatura de Deus, fomos formados por Deus, mas aqueles que confessaram o Senhor como legítimo salvador da sua vida, ele deixa de ser criatura de Deus e se torna filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se tornamos filho de Deus para a glória do Senhor. Por isso a palavra de Deus nos fala que ele veio para os seus não receberam, mas tanto aqueles que vos recebeu e se tornaram filhos do Deus vivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como ser nascer de novo? Como ser nascer de novo? Jesus usou uma metáfora ao empregar a água como elemento essencial. É necessário um novo nascimento, o efeito purificador, a palavra de Deus que devolve a imagem divina perdida no Éden. A palavra de Deus, ele nos devolve a imagem que nós perdemos lá no jardim do Éden, porque Deus, ele fez o homem conforme o quê? A sua semelhança. Mas pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, nós perdemos a imagem do Senhor em nossas vidas. Mas a palavra de Deus, a água que nos purifica, que é a palavra, ele nos traz
a imagem que perdemos lá no Éden. E agora nós começamos a parecermos com Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 26, baseado no que eu disse, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós fomos feitos imagem e semelhança do Senhor Jesus. Nós fomos feitos imagem e semelhança do Senhor Jesus. Satanás é olhando a obra-prima do Senhor Deus, olhando a imagem que Deus assim fez lá no jardim do Éden. Satanás, ele veio com o seu pincel, querer manchar o que Deus tinha feito lá no jardim do Éden. Fez a mulher pecar, a mulher transferiu o pecado para Adão, mas assim pensava a serpente que estava tudo destruído, estava tudo acabado. Mas Deus disse, do ventre da mulher sairá um que pisará na tua cabeça, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Ele que pisou na cabeça da serpente e nos deu a garantia de vida eterna com Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz, e dai-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e trarei em vós essa carne, um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, um coração novo. Não apenas transformação, irmão, porque eu acabei de falar, a transformação é de dentro para fora. Deus, ele transforma, ele quebra esse coração endurecido, coração de pedra. Ele nos faz um coração novo, coração de carne, que nós temos capacidade de amar, de respeitar e de ser gentil, de ser bondoso. Essa natureza que nós somos, irmão, não é à toa, é a natureza do Espírito Santo que nos transformou e nos regenerou para que nós possamos ser melhor, para ser melhor a cada dia. Mas um homem sem Deus, sem Jesus, que não passou pela transformação divina, ele continua com o coração duro, perverso. Mas nós que fomos transformados, regenerados, Deus transformou o nosso coração em um coração de pedra e de carne. Nós podemos ser diferentes, sim. Nós precisamos ser diferentes, sim. Há necessidade, sim, de sermos diferentes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abacuque capítulo 4, 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e de medula. Ela é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. É esta palavra, irmão, que nos transformou. É esta palavra que nos regenerou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitos podem até dizer, o irmão fulano de tal é bonzinho, é bondoso, é caridoso, ajuda o próximo. Não é porque ele quer, irmão, é porque esta palavra nos garante, nos transformou, nos regenerou. Nós somos transformados pela palavra de Deus. Nós somos transformados pela palavra do Senhor. É ela que regenera, é ela que transforma, é ela que nos purifica, é ela que nos faz cidadãos do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Qual o efeito do novo nascimento na vida do crente? Qual o efeito, irmão, desse nascimento, novo nascimento na tua vida? Gálatas 5, 22, e a mudança total das nossas atitudes, que a Bíblia chama de fruto do Espírito, ou seja, o resultado da atuação da palavra de Deus e da Trindade em nosso ser, que antes, quem era nós?
O que é que a palavra de Deus fez em nós? Gálatas capítulo 5, 22. Quem era nós? Quem era eu? Quem era você? Alguns era mentiroso, roubava, adulterava, enganava, pelos frutos e pelas concupiscências da carne. Pecava, cometia erros e a consciência não pesava, porque não vivia no espírito, vivia na carne. E saciava a natureza da carne. E agora tem a inversão contrária hoje, como o novo nascimento, semelhante à metamorfose, o que aconteceu com a lagarta para a borboleta. A nossa transformação precisa ser radical, irmão Davi. A transformação, ela precisa ser radical. Ela precisa ser transformadora. Nós não podemos estar na igreja do Senhor e lá na faculdade, no trabalho, em casa, ser outra pessoa diferente. Nós não podemos ser. Nós devemos ser. Nós precisamos de ter uma transformação radical. Que era aquela lagarta, os irmãos sabem a lagarta. A lagarta era um bicho que rastejava. Mas ela passa pela transformação, metamorfose, que de repente ela entra dentro de um casulo, ela sai do casulo, uma borboleta totalmente diferente. É isso o cristão que precisa ser totalmente diferente. Nós não podemos estar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos e tendo a mesma vida que a qual levava anteriormente. Enganando a quem? Enganando a quem? Porque a Deus não se engana. Podemos enganar até a nós. Até eu mesmo posso me enganar. Mas a Deus nós não enganamos. Acontece que a transformação radical pelo Espírito Santo de Deus, que gera em nós a transformação radical do Espírito Santo que transforma em nós. Antigamente nós não tínhamos paciência, hoje nós somos pacientes, somos longânimos, somos bondosos, somos piedosos. Isso é o fruto do novo nascimento. É o fruto do Espírito Santo, que ele entra em nós, é gerado de dentro para fora. Hoje nós somos diferentes. Não é apenas você dizer que você é cristão. Não é apenas você andar com a Bíblia ali no braço, ou com a camisa estampada, de maneira nenhuma. Precisamos mostrar os nossos frutos. Os frutos precisam ser vistos. Os frutos precisam ser vistos por todos que estão ao nosso derredor. Porque através dos frutos, meus irmãos, a gente conhece a árvore. E muitas vezes faltamos palavras para poder evangelizar. Mas pelos frutos que nós produzimos, o nosso vizinho, o nosso parente ou alguém que está do nosso lado, ele é evangelizado pela maneira que Deus tem nos conduzidos. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. O segredo do novo nascimento, irmão. O segredo do novo nascimento. O próprio cristão percebe se já nasceu de novo ou não, observando as suas mudanças de atitude de vida. O próprio cristão, irmão, o próprio cristão, ele percebe que ele teve um novo nascimento, que ele é uma nova criatura. Ele percebe, ele começa a se distanciar das amizades. Ele começa a não ter mais prazer naquilo que ele fazia. Ele começa a ser conhecido como chato no meio da antiga sociedade, no meio dos amigos que ele convivia.
O cristão, ele não consegue conviver num âmbito de pecado de maneira nenhuma. Estou ali antigamente, ele compartilhava no mesmo ambiente, mas aquele ambiente ele começa a se sentir sufocado naquele ambiente que ele participava. Ele não tem mais prazer naquele ambiente a qual ele vivia. Ele não tem mais prazer. Ele não consegue, ele sente, ele percebe que ele não é mais a mesma pessoa, porque o Espírito Santo está transformando, regenerando, modificando a sua vida. E ele começa a ter prazer aonde, irmão Paulo? Ele começa a ter prazer na leitura da palavra. Ele começa a ter prazer nos hinos entoados. Ele começa a ter prazer na casa do Senhor. Ele começa a se envolver nos trabalhos do Senhor. Ele começa a evangelizar, começa a pregar. Ele está envolvido na casa de Deus, porque ele tem um novo nascimento, irmão. É natural. Isso é natural. É natural ele se envolver. É natural ele estar mais dado. É natural ele cada dia mais se distanciando da velha natureza, do velho homem. Isso é natural para qualquer um. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 15. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criatura. Antigamente, quando Paulo ele bateu lá em Coríntios, nos últimos versículos de 1 Coríntios, Paulo ele bateu muito que com um certo grupo que pregava que a salvação via pela circuncisão. A salvação via através da circuncisão. Paulo ele bateu muito acerca disso. Mas a nossa salvação veio através de Cristo Jesus. Nossa salvação veio através do Filho de Deus. A nossa salvação veio sobre a vida, a cruz do Calvário que Jesus carregou. A nossa salvação veio em Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou-se e se entregou por mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A vida que vivo, irmão, vivo em Cristo. Jovem, tenha o teu prazer no Senhor. Tenha o teu prazer no Senhor. Tenha a tua alegria no Senhor, na casa do Senhor. No mundo não tem nada que nos ofereça. No mundo não tem nada que possa nos agradarmos. E não fique incomodado pelo que o mundo não te respeita, que não te ame. Não fique incomodado porque o mundo não te ama. Não quer você com ele. Não fique incomodado por isso, porque se vocês fossem dele, eles amavam vocês. Mas como nós não somos do mundo, o mundo não nos ama, porque nós somos de Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que é nascido da carne, irmão, é carne. Aleluia. O que é nascido da carne é carne. A função a qual exercemos na igreja não nos garante direito de vida eterna. Por me ser pastor, irmão, isso daqui não está me garantindo de ter a vida eterna. De maneira nenhuma, isso não me garante. Você ser membro não te garante de você ter vida eterna. De maneira nenhuma. De estar toda quarta-feira aqui no culto, isso não te garante de ter vida eterna. Isso não nos garante. Mas a nossa regeneração, que não há muita... Mas a nossa geração, infelizmente, há muitos que são guiados pela carnalidade.
são tendenciosas às coisas terrenas, desviando-se, degenerando da natureza adâmica. Será que temos, irmãos, na igreja? Será que temos ainda? Porque lá de Paulo, o pastor está falando sobre as primeiras cartas de Paulo em Coríntios, que Paulo, ele mete mesmo a lenha sobre aquela igreja, que mostrava uma aparência, e de fato não era. Ainda vivendo na velha natureza, a natureza adâmica. Romanos capítulo 8, versículo 8, portanto os que estão na carne não pode agradar a Deus. Quem vive na carne, ele não tem como agradar ao Senhor, porque a carne faz desamizade com o Espírito Santo, não tem comunhão, não há comunhão, não tem comunhão. Portanto, e Gálatas 6 e 8 diz, porque os que semeiam na sua carne, e da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito Santo ceifará vida eterna. É vida eterna, irmão. Nossa vida, ela é tendenciosa, ela é induzida pela carne e pelo Espírito. O Espírito, a carne nos puxa para os prazeres da carne, mas o Espírito Santo nos leva para os prazeres do Espírito. A quem nós alimentarmos mais, e mais seremos guiados. Se nós alimentarmos mais a carne, somos guiados pela carne. Agora, se nós alimentarmos mais o Espírito, nós somos guiados pelo Espírito. Agora, irmão Paulo, como é que eu faço para ser guiado pelo Espírito? Medite de dia e de noite nesta palavra. Medite de dia e de noite nessa palavra, que você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, é guiado pelo poder do Senhor Deus, que a carne não tem força contra a tua vida, porque você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Estes são de nova geração. Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz, sendo nova geração, não de semente corruptiva, mas de a incorruptibilidade pela palavra de Deus viva, e que permanece para sempre. Nós não fomos comprados, irmão, com preço corruptível, com a semente corruptível. Nós fomos comprados por um alto preço, com a semente incorruptível. Nós temos preço, nós temos valores. O nosso valor foi a cruz, e a promissória que nós devíamos, ela foi rasgada. A promissória que nós devia, Jesus, ele pagou todo o preço lá na cruz. Por isso a palavra diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Que não anda segundo a carne, mas de acordo com o Espírito Santo. Romanos 8, 1 diz, portanto agora nenhuma condenação, que eu já li, tornando-se filho de Deus, passando pelo processo da lavagem da água. Precisamos passarmos pelo processo da lavagem da água, que é a palavra. Efésios 2, 26 diz, para santificar, purificando-nos a lavagem da água pela palavra, e alcançando a regeneração autêntica cristã, onde passamos com a estampa do rosto e a imagem de Cristo Jesus. Aleluia! Meus irmãos, se lembra daquela mulher
que quando o profeta Eliseu, ele passava, agora mesmo, irmão, eu estava no Maranhão com a irmã Vera, uma irmã pegou e disse: irmão Paulo, eu sei que sempre você está por aqui, e nós vamos fazer aqui, quando você vir, nós vamos fazer aqui um quartinho para você, para que quando você venha aqui, que você fique aqui com a gente aqui, fica conosco aqui. É isso, irmão, que precisamos termos. É isso que o mundo precisa ver em nós. O mundo precisa ver Cristo na tua vida. O mundo precisa saber que você é homem e mulher de Deus. O mundo precisa saber que você, jovem, são jovens de Deus. E tem compromisso com a palavra, tem compromisso com o Senhor. É assim que nós somos respeitados. É assim que o mundo, ele nos respeita. É desta forma. Aleluia. E o novo nascimento, semelhança e ação do vento. Realmente o novo nascimento assemelha-se muito à ação do vento. Isto significa para Deus, e significa para Deus, nada é impossível ao homem tornar-se alma vivente mediante o sopro divino que nos causou maior alegria, e completamente um ser humano regido pelos vícios. Isso, o sopro divino, o sopro do Espírito, o sopro de Deus na nossa vida, que Ele nos trouxe, irmão, a transformação, que transforma um viciado, um alcoólatra, a pessoa mais rejeitada da sociedade, uma pessoa terrível. E o sopro divino do Espírito Santo, ele entra aqui dentro, no nossa alma, nosso coração. Porque a palavra de Deus diz: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos santifiquei e dei como profeta às nações. Nós somos profetas, nós somos homens e mulheres de Deus, e nós temos de levar a imagem de Cristo sobre nossas vidas. Aleluia. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O novo nascimento é o ato da convenção que se processa mediante a fé do cristão. A regeneração pode ser gradual ou imediata. A santificação nos produz uma vida em Cristo Jesus. Ela pode ser imediata, mas ela precisa ser graduada também. Precisa ser de degrau a degrau. Ela não pode ficar estagnada. Ela não pode voltar para trás. Ela tem de ir avante. E cada dia melhorando, cada dia sendo melhor, para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, fique com essa palavra que Deus colocou no meu coração, para que eu pudesse, assim na noite desse dia, trazer para a igreja do Senhor. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.